Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre a dinâmica da população no território. Muitas pessoas já migraram de cidade, estado ou mesmo de país. Isso significa que elas, hoje, moram em um lugar, mas já moraram em outra localidade no passado. Os migrantes mudam do lugar onde vivem por diversas razões, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, entre outras. No território brasileiro, a população está distribuída de modo desigual. Existem áreas com grande número de habitantes e outras com número bem menor. No início da colonização, as áreas mais ocupadas no Brasil foram as próximas ao litoral. Como foi no litoral que os portugueses desembarcaram, foram essas terras que começaram a ser exploradas, por exemplo, com o cultivo da cana para a produção de açúcar. Também no litoral teve início a criação de gado, atividade que logo promoveu a ocupação de terras no interior do país, seguindo principalmente o curso dos rios. Esse avanço para o interior era difícil, pois a mata era fechada e o terreno nem sempre era plano. No entanto, apesar das dificuldades, o interior do território brasileiro foi sendo pouco a pouco ocupado. Eventos como a descoberta de reservas de ouro contribuíram para esse movimento. Em meados do século XIX, o cultivo do café e, depois, a industrialização aceleraram o povoamento de algumas cidades, principalmente no estado de São Paulo. Essas cidades se desenvolveram economicamente e atraíram um número maior de pessoas. Na imagem, temos um mapa da distribuição da população do território brasileiro em 2010. Cada cor do mapa representa uma concentração diferente de habitantes. Quanto mais escura a cor, mais habitantes há na área. Cores mais claras indicam menor concentração de habitantes. A distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam a um novo município ou estado trazem com elas costumes próprios de seu lugar de origem, contribuindo para a diversidade cultural do lugar de destino. Para entender e por que as pessoas se movimentam dentro de um país, é importante compreender os fatores históricos e as características econômicas e sociais das regiões que compõem o território nacional. Nesse mapa, pode-se observar o número de pessoas a cada grupo de 100 que não nasceu no estado em que vive. São vários os motivos que levam as pessoas e famílias a se deslocar, seja dentro do próprio país, seja entre o país e outro. Alguns se deslocam em busca de emprego e de melhores condições de vida, enquanto outros são obrigados a fazer isso devido a conflitos e desastres naturais no lugar onde vivem. O êxodo rural é um traço marcante das migrações brasileiras. O desenvolvimento industrial de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 1940 e 1950, atraiu muitas pessoas do campo. Esse processo se acelerou nas décadas seguintes e, nos anos 1970, a população urbana brasileira se tornou maior que a rural. Boa tarde, meus lindos e minhas lindas! A nossa aula de hoje, Geografia. Vamos pegar aí, por gentileza, o nosso módulo 2, por favor. No nosso módulo 2, nós vamos lá para as páginas 314 e 315, capítulo 6, né? A distribuição aí da nossa população brasileira, do nosso Brasil, né? O território brasileiro ele possui uma área de 8.510.820 quilômetros quadrados. Nele viviam em 2018 cerca de 208 milhões de brasileiros, né? Essa população está distribuída de maneira desigual pelo território do país. Então aqui você vê aí a imagem A, né, na área urbana, e a imagem B na área rural, né? Bem menos pessoas, bem menos habitantes, muito poucas pessoas, né, na área rural. Por quê? Porque elas vão atrás, né, de oportunidades de uma vida melhor, de empregos, e isso a gente encontra na cidade. Na 316, o território brasileiro e sua ocupação. A ocupação das terras brasileiras, promovida pelos colonizadores, ocorreu de maneira progressiva,
partindo do litoral em direção ao interior do território. O desenvolvimento de algumas atividades econômicas incentivou essa ocupação. Até o século XVII, a porção, litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil e também do cultivo aí da cana-de-açúcar. E o avanço para o interior do território ocorreu inicialmente em função do desenvolvimento da pecuária. Então, quer dizer, no interior a gente tem aí essa criação de animais, e com isso teve um grande desenvolvimento aí na pecuária. A porção norte do território passou a ser conhecida e ocupada por causa da exploração das drogas do sertão. As drogas do sertão são o quê? Produtos nativos da floresta amazônica, como urucum, guaraná, canela, alguns com propriedades medicinais, extraídos na época da colonização do Brasil. Já aí no século XVIII, a pecuária e a mineração de ouro e diamantes impulsionaram uma ocupação mais efetiva do interior do Brasil. No século XIX, essas atividades e também o cultivo de café e de algodão se tornaram os principais motivos aí dessa ocupação. Já aí na metade do século XX, o governo federal passou a implantar projetos de povoamento no interior do território, como a construção de Brasília, que hoje é a capital do Brasil. Também incentivou a mineração e promoveu a construção de rodovias para ampliar a integração entre as regiões centro-oeste, aqui, tá? Centro-oeste e norte. Centro-oeste de verde escuro e norte de laranja. A gente vê a nossa capital aqui do Brasil na região centro-oeste, tá? Vamos para 318. Na página 318, a gente tem aí a distribuição atual da população pelo território. Então, aí você vê um mapa do Brasil. A numerosa população brasileira não está igualmente distribuída no território do país. Por isso, temos áreas muito povoadas e outras pouco habitadas, pouco povoadas. Então, aí você vê que as cores mais claras desse mapa aí da 318 representam áreas com menor quantidade de habitantes, como aquelas localizadas no interior do país. As cores mais escuras representam as áreas com maior número de habitantes, como a faixa litorânea e os arredores das capitais brasileiras. Então, todo mundo quer ficar onde? Na capital do estado. A maioria não quer ficar no interior, porque a gente tem aqui no Rio, nós temos o interior, os estados têm seus interiores, interior do Rio, mas as pessoas querem estar habitadas no centro, nas capitais. Já na 319 a gente fala aí do deslocamento das pessoas, as migrações internas e externas. Aqui a gente vê muito nesse mapa aí da 319, Brasil, migrações internas entre 1980 a 2010. A gente vê muito, o pessoal aqui do Nordeste, dessa faixa aqui verde, clara, a região Nordeste, vindo para a nossa região, que está representada de amarelo aqui, o Sudeste. Então, houve muito essa vinda dos nordestinos para a região Nordeste. Para a região Sudeste, a nossa região, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, teve essa grande movimentação aí. Aqui, a gente fala que o deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro é chamado de migração. Esses movimentos podem ocorrer dentro de um mesmo país, como eu falei aqui, da região Nordeste indo para a nossa região Sudeste, ou até mesmo, podem ser de outros países. Nesse caso, são chamados de migrações internas. Quando você vem de outros países, são chamados de migrações externas. Então, dentro do Brasil, migrações internas. Fora do Brasil,
externas. No Brasil, as migrações internas são frequentes. Podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo. Porque também tem gente que, não, quero ficar livre daquela movimentação da cidade e quero com uma coisa mais calma viver no campo, tentar viver no campo, como aconteceu, né, numa reportagem que o rapaz, depois de ter sofrido, né, a violência da cidade, ele foi para o interior do Espírito Santo e virou um grande produtor aí de ovos de galinha da roça, tá? Então, acontece também e as pessoas se dão bem também, arrumam, têm um emprego, têm uma vida muito boa no interior. Mas isso é bem a minoria. Tá? A população brasileira também se desloca de um estado para o outro, né? Do estado para o outro. No caso aqui, ó, a gente pode estar no Rio e se deslocar para São Paulo. Ou quem está em São Paulo vem para o Rio, tá? Isso aí é migração interestadual. E de uma região para outra, que é migração interregional. Aqui abaixo no mapa você vê que as setas mais largas representam o maior número de pessoas. As setas mais estreitas representam o menor número de pessoas. Há migrações internas entre todas as regiões brasileiras, com maior movimento, né, como eu falei anteriormente, nas regiões Nordeste, né, para nossa Sudeste, tá bom? E aí a gente vê aí que esse mapa, ele fala aí dessas migrações internas, com essas setas representadas. Então esse mapa aí é a direção das migrações representadas aí no nosso Brasil. A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo, tá? Tanto no caderno como no módulo 2. Qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.